Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre epigenética, falando um pouquinho os aspectos tanto básicos e também dar uma aprofundada no tema. Meu nome é Leandro, sou professor, biólogo, pesquisador e tive a oportunidade de trabalhar no meu doutorado um dos mecanismos de epigenética. Epigenética é um assunto bastante procurado aqui no YouTube. Tem muitos vídeos, muitos profissionais, mas às vezes o pessoal toca nesse assunto na parte mais da superfície ali, né? Não deixando claro algumas coisas. Então, vamos tentar também discutir o aspecto básico, mas também aprofundar no que é exatamente fisicamente, quimicamente, como acontece esse tipo de coisa. Então, eu começo fazendo esse vídeo para a gente entender e a gente ficar na mesma linha de conhecimento, como que um mesmo tipo de célula com a mesma informação genética com a mesma receita, entre aspas, pode gerar tantos tipos diferentes de célula. Por exemplo, aqui na figura, a gente tem processo de diferenciação celular, através de uma célula tronco, uma célula embrionária. Através dessas células, no desenvolvimento do embrião, a gente produz células musculares, células do sangue, células nervosas, células cardíacas, células do fígado, células intestinais, todas cumprindo suas funções específicas, localizadas em determinados tecidos, órgãos e etc. Como que o nosso corpo faz isso? Como que ele sabe, né, dessas coisas? Bom, principalmente se a célula possui uma função específica, ela produz uma proteína específica com e o que cai no conhecimento que a gente sabe de genética, né? Como que acontece a produção de proteína? Bom, a célula tem seu material genético aqui dentro do núcleo, tem os cromossomos, DNA organizado, compactado em cromossomos. No DNA, né, é feito de sequências de 4 bases nitrogenadas, agnaldo, timóteo, gal costa, né? Adenina, timina, citosina, guanina. Sequências específicas vão ter informação para a produção de uma proteína. Então, por exemplo, se a célula muscular tem a função do músculo, ali as actinas e miosinas são duas proteínas importantíssimas no núcleo. As células vão estar produzindo actina e miosina, duas proteínas. Esses genes estão ativos. No caso da célula imatura de hemácia, já que as células maduras não têm núcleo, as células primordiais das hemácias estão constantemente produzindo hemoglobina, tanto que a célula pede o núcleo para ter mais espaço para ter a hemoglobina, fazer o transporte de oxigênio, carregar o oxigênio. Então, o que forma células diferentes, tipos diferentes de células, funções específicas, são o que elas estão produzindo, o que os genes delas estão mandando produzir, na sua especificidade gênica, né? Outro exemplo, como que um zigoto, todos nós já fomos um zigoto, fomos uma única célula. Bom tempo que a gente era uma única célula. E agora nós possuímos trilhões de células, né? De novo, como que uma célula pode originar trilhões de células, sendo mais de 100 tipos de células diferentes, né? Isso que a epigenética também tenta explicar um pouco. Então, os cientistas usam o termo epigenética com o prefixo epi, quer dizer acima, acima da genética. Como assim acima? Informação se liga em cima dos genes. Então, uma informação epigenética, uma marcação epigenética se liga em cima dos genes. Isso representa uma camada a mais de informação, uma camada que não é restrita à sequência do gene nas bases nitrogenadas. É uma sequência que marca, é uma informação que marca essas sequências aí. E essa marcação pode atuar em diferenciação celular e no desenvolvimento embrionário, como a gente pode ver nesses dois exemplos aqui, certo? Mas a grande questão é que, bom, cada tipo celular é definido pelo seu conjunto de genes ativos, produzindo proteínas específicas, através do dogma da biologia, DNA, RNA, proteína, certo? A função dos genes a gente chama de via biológica, né? Hoje a gente sabe que um gene não tem uma função específica, e sim aquela função da célula
é determinada por um conjunto de genes. Então a gente não fala de um gene só, a gente fala de um conjunto de genes executando uma via biológica que tem uma função específica, como por exemplo, via da produção da insulina, ou por exemplo, via da produção da testosterona, via da produção de apoptose celular, tem várias vias, né? Então, a função de cada célula é dada pelo seu conjunto de genes que tem uma função específica, certo? Então, basicamente, é assim que as células, tecidos, órgãos se diferenciam, né? Vamos dar um exemplo melhor aqui, já que a gente está falando de marcação epigenética. Então, cada tipo celular é definido pelo conjunto de genes ativos, certo? Vamos ver aqui o neurônio. Então, neurônio, cabe ressaltar que todas as células possuem a mesma quantidade de DNA. Todas as células. Tem exceção? Tem exceção. Na biologia, a única regra é a exceção. Sempre tem exceção. Então, por exemplo, os gametas não têm todo o material genético, tem metade do número de cromossomos, né? De número de cromossomos. 2N, os gametas têm N. Alguns tipos celulares de outros tecidos podem ter um número diferente de cromossomos, de material genético. Mas, em geral, todas as células possuem a mesma quantidade de DNA. Mas então, como que elas conseguem produzir essa... Como que elas conseguem ser específicas, produzir funções específicas? É isso que eu quero explicar para vocês. Vamos pensar aqui no neurônio. O neurônio tem genes para produzir hemoglobina, dopamina, mioglobina. Só que no neurônio só expressa dopamina. As outras duas proteínas, elas não estão sendo produzidas, não há produção, não há expressão desses genes aqui. Então só a produção de dopamina. Células musculares só produz mioglobina. Não há expressão de hemoglobina ou dopamina nas células musculares. Esses genes não estão sendo expressos, que a gente fala de conjunto de genes específico para cada tipo de célula. As hemácias só estão produzindo os genes para hemoglobina, né? Dopamina, mioglobina, esses genes não estão sendo expressos. Sempre quando a gente fala expressão gênica, a gente está falando de RNA. Sempre quando a gente fala de material genético ou genoma, é DNA. Então, nessas três tipos de células, todas têm o mesmo DNA. Só que se a gente for verificar, fazer um PCR para RNA, eles vão ter, todas essas células têm uma expressão de RNA diferente, tem um conjunto de genes diferentes sendo expressos. Isso que faz com que elas estejam funções específicas, né? Bom, mas aí vem uma pergunta: como que cada célula sabe que tipo de conjunto de genes expressar, né? Como que o neurônio sabe que ele tem que expressar a gene da dopamina? Como que a célula muscular sabe que tem que expressar a mioglobina? Como que a hemácia sabe que ela tem que expressar hemoglobina, né? Então, qual a resposta para essa pergunta? Bom, está aqui. Principalmente devido a fatores de transcrição específicos de cada tipo de linhagem celular. Então, o neurônio tem um fator de transcrição específico para a dopamina. A fibra muscular tem um fator de transcrição específico para a mioglobina. A hemácia tem fator de transcrição específico para a hemoglobina. Mas é só isso, então é só fator de transcrição. Digamos que o fator de transcrição, né, que se liga na região promotora do gene da dopamina, sirva também para o gene da mioglobina no neurônio. E aí, o neurônio passa a expressar a mioglobina e a gente tem um erro funcional. Não, porque também, além dos fatores de transcrição, as marcas epigenéticas atuam na regulação da expressão gênica. Por exemplo, provavelmente essa mioglobina ela vai estar silenciada, ela vai estar inativada, marcada para que um fator de transcrição não expresse esse gene nos neurônios, já que essa molécula não é preciso, né, no neurônio. Então a gente tem esses dois mecanismos interagindo para que conjuntos de genes específicos, né, façam a diferenciação de cada célula, né, para o corpo funcionar direitinho, né, o nosso funcionamento normal. Bom, isso que a gente chama de marcas epigenéticas aqui. O que são essas marcas epigenéticas?
Bom, elas principalmente demarcam o início e o fim de cada sequência de gene. Por exemplo, gene que estão expressos, a gente chama de ativos. Genes que não estão expressos, eles podem estar inativos ou silenciados através dessas marcas epigenéticas. Eu coloco aqui os termos em inglês para eu sempre me lembrar de falar para vocês que a ciência ela tem uma linguagem universal e essa linguagem é o inglês, né? Tem muitos pesquisadores brasileiros bons trabalhando com epigenética, só que eles vão publicar em inglês porque eles querem se conectar com cientistas de outro mundo. Essa é a função da publicação científica, né? A gente colocar as nossas ideias, nossos experimentos e se conectar com o mundo todo. Então não adianta a gente procurar artigos, material de epigenética em português. É muito escasso e também vai ser pobre, né? A literatura científica, principalmente nas ciências biológicas, ela é feita em inglês, né? Então, os estudantes também têm que aprender inglês e tentar, né, poder ler artigos de boa qualidade, né, publicados em revistas internacionais, né? Dificilmente tu vai achar um artigo de epigenética em português, a não ser que seja muito básico, né? Conceitos muito básicos. Então aqui eu coloquei no slide para a gente ver, aqui ó, neurônio. Então neurônio, o gene para dopamina, ele está epigeneticamente ativo, enquanto que os outros genes estão silenciados, células musculares. Mioglobina está epigeneticamente ativa, enquanto que os outros genes estão silenciados. Mesma coisa nas hemácias, hemoglobina epigeneticamente ativa, enquanto que os outros genes estão silenciados. Tá, mas como que funciona então? Que marca é essa? Como é feito? Por que eles estão silenciados, né? Então, essas marcas aí, elas ajudam na expressão de conjuntos genes específicos de cada tipo celular, né? Que tipos de marcas, que a gente chama de mecanismos de regulação gênica? São três mecanismos de regulação. A metilação do DNA, a modificação de histonas e RNAs não codificantes, sendo o mais comum, mais famoso, microRNAs. Desses três mecanismos aí, talvez o mais bem estudado seria a metilação do DNA, mas hoje em dia tem muita produção de artigo científico em cima de microRNAs também, sendo o menos estudado e o mais difícil, mais complexo, a modificação de histonas. Então essas são as três principais marcas de regulação gênica, né? Como que funciona então? Metilação do DNA. O que é metilação do DNA? Vamos focar aqui no cantinho, aqui, canto superior direito. A gente tem uma sequência, né, de DNA, né, ATCG, Gnaldo Timóteo Gal Costa aqui, e a gente vê um Mzinho aqui em cima do C. O que é esse Mzinho aqui? É um radical metil, ou seja, a gente tem a molécula de citosina e através da enzima DN-metiltransferase, ela adiciona um metil nessa citosina, sempre numa citosina precedida de guanina. Vocês podem ver que onde tem o M, depois tem um G, né? Então, o metil é sempre adicionado numa citosina precedida de guanina, sempre, né? O que acontece com essa região aqui que está sendo metilada? Ela tem o potencial de ser inativada, silenciada, porque os fatores de transcrição, as proteínas, né, que vão se ligar na região promotora do gene, não conseguem se ligar ali, não conseguem trazer o maquinário da RNA polimerase, por exemplo, e se ligar ali para então aquela sequência ser transcrita em RNA e depois proteína. Então a metilação ela tem função de silenciamento da sequência. E isso a gente chama também de padrão metilacional. Tá, o que tem a epigenética com isso? Bom, a epigenética nos diz que fatores ambientais podem atuar no nosso genoma, né, de forma que não seja nas sequências, não há mudanças nas sequências de base, certo? Nessa sequência aqui não tem nenhuma mudança, só tem a adição de um radical metil, e essa região está sendo silenciada, certo? Vamos pensar num indivíduo sadio, de boa saúde, de bom porte físico, boa alimentação, decide
por determinado problema, decide começar a fumar, né? Tá muito ocioso, preocupação, começa a fumar e fuma muito. Já é provado experimentalmente que a nicotina contida no cigarro modifica padrão metilacional, né, do nosso genoma. Então, se determinada sequência do nosso gene estava metilada, está silenciada, é porque não é para ser expresso aquilo lá. Se por algum motivo, fator ambiental, eu ingeri uma droga, álcool, cigarro, qualquer coisa do tipo que alterou meu padrão de metilação, eu posso vir a produzir proteínas que não eram para então ser produzidas. E aí que através do ambiente eu tenho uma modificação do genoma que não atua na sequência do meu DNA, mas atua no meu padrão metilacional, que é uma das marcas epigenéticas. E aí que a gente começa a entender. E muitas coisas podem atuar nessas marcas epigenéticas, que a gente vai ver nos próximos slides, entendeu? Então não é tão difícil, né? Mas isso aí seria a metilação do DNA, né? Então aqui uma outra figura, né? Silenciamento transcricional do DNA por metilação. Então aqui nessa primeira sequência aqui, né, a gente tem um gene, a gente tem essa linha aqui, e essa caixa maior aqui é o gene, que vai ser expresso. Aqui essa parte vai ser transcrita. Aqui a gente tem uma região, né, pode ser uma região promotora, que tem muitas ilhas CPGs, né, muitas sequências de Cs precedidos de G, que não estão metilados. Ou então o resultado disso é que o gene vai ser expresso. Enquanto que na parte de baixo, essas ilhas CPGs estão metiladas. Então esse gene não vai ser expresso, vai ser silenciado. Então basicamente é assim que funciona a metilação de DNA. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer nos comentários aí. Bom, vamos ver outro processo que é um dos mais complexos, é a modificação de histona, uma outra marca epigenética. Para a gente ter nossos genes ativos, o DNA ele tem que estar naquela fita limpa, bonitinha. Não pode estar empacotado, que a gente chama de heterocromatinizado, empacotado, né? Denso, condensado. Ele não pode estar assim. Senão as proteínas que dão início à expressão gênica não vão conseguir chegar na sequência específica, certo? Então o DNA tem que estar aqui, ó, que nem nesse início aqui, limpo para ser, então, para as moléculas serem transcritas. Não pode estar enrolado. E as histonas são proteínas que têm a função de compactar o DNA, né, e organizar ele em cromossomos, porque toda hora a célula está se dividindo e DNA é informação essencial para a célula. A célula não funciona sem DNA. Então, ela tem que passar esse DNA adiante na divisão celular. Então, ele precisa ser empacotado. O DNA é muito gigante, uma molécula grande, né? Ele precisa ser empacotado, assim como ele precisa também ser desempacotado, descompactado, para seus genes serem expressos, certo? Então, isso que a gente chama de modificação de histona. É o controle da fita de DNA. O quanto que a histona libera, digamos que ela desenrola um carretel, né, de fio, libera o DNA, e quanto que ela enrola, quanto que ela não libera. Seria isso, essa marca epigenética, né? Como que acontece isso? Bom, vamos ver nessa figura aqui. Está aqui o cromossomo X. Em azulzinho sai uma fita de DNA que está enrolada nessas bolas cinzas aqui, que são as histonas. Cada uma dessas moléculas de histonas, se não me engano é o octômero de histonas, possuem 4 subunidades, que são a H2A, H2B, H3 e H4. Então, 4 subunidades de histonas. E essas histonas, elas deixam uma caudinha aqui, né, que vocês podem ver em verde, pequenininho, em vermelho, né? Deixa essas caudinhas aqui. Aqui tem um aumento da imagem dessas caudas, que são sequências de aminoácidos. Então vamos com calma. A histona enrola o DNA e ela deixa essas caudas. Essas caudas seriam mais ou menos o interruptor, né? O que empacota e desempacota a fita de DNA. E elas são feitas de aminoácidos. Por exemplo, aqui o K. O K é o aminoácido lisina. E então foi identificado alguns aminoácidos específicos que sofrem padrões, aminoácidos específicos que sofrem padrões, por exemplo, de acetilação, metilação, fosforilação ou ubiquitinação, que são os mais conhecidos. E esses processos podem
desenrolar ou enrolar mais ainda o DNA. Então vamos ver aqui nessa histona 3, ó. Então a gente lê assim, ó, lisina 4, K4 da histona 3. Tem um radical metil, né? Então foi feito um código da histona com essas moléculas aí para ver se a histona, então, determinada sequência de moléculas, ela pode empacotar ou desempacotar, que é a próxima figura, não se assustem. Então vamos ver aqui. Caso, ó, K4H3, que é lisina 4 da histona 3, se ela tem um radical, um metil nela, como a gente está vendo na próxima figura aqui, essa parte do DNA vai ser ativa, né? Vai ser desempacotada. Então, essa histona aqui, ela permite uma ativação, né? Caso se liguem radicais de metil, fosforilação, acetilação, essa histona a gente chama de permissiva, ela desenrola o DNA. E tem histonas que fazem a repressão, né? Elas empacotam o DNA. Por exemplo, a lisina 9 da histona 3. Caso a lisina 9 da histona 3 tenha uma dimetilação ou então uma trimetilação, tu vai ter repressão, tu vai ter heterocromatização do DNA, o empacotamento. Então, ó, lisina 9 da histona 3. Cadê a histona 3? Lisina 9, né? Então, por exemplo, aqui, ó, K9 está acetilada e metiltransaminada, ou seja, ela está dimetilada. Então, provavelmente ela vai sofrer uma repressão, ela vai empacotar esse DNA. Aqui nessa figura aqui de cima, a gente tem o código de histonas epigenético, com a sequência dos aminoácidos e com os processos que podem interagir. Então, é um mecanismo bem complexo, como a gente pode ver. Não é fácil, né, chegar até aqui e saber se determinado fenômeno está permitindo uma expressão ou então empacotando o DNA, mas isso acontece a todo momento no nosso genoma e o que a gente sabe é que fatores ambientais atuam nesse código de histona, atuam na compactação, descompactação do DNA. Tudo isso são marcas epigenéticas, né? A terceira marca epigenética, microRNAs. Eu não vou falar dessa figura porque eu tenho um vídeo aqui no canal de microRNA, que é onde eu trabalhei também no doutorado. Então, microRNAs, o que eles são? São pequenos microRNAs expressos no nosso genoma. Qual é a função deles? Se ligar num RNA mensageiro, né? Digamos que seja a última parte de controle da regulação. Digamos que a histona permitiu que o DNA se desenrolasse. Esse DNA não está metilado. Beleza, produziu RNA. RNA foi para o citoplasma. Vai produzir a proteína? Depende. Pode um microRNA se ligar nesse RNA mensageiro e não ter a produção da proteína, o que a gente chama de regulação pós-transcricional. Pós o RNA ser transcrito, pode vir um RNA e impedir a produção de proteína. Então, seria a última linha de defesa. A questão é que isso é um mecanismo muito conservado nas espécies. Só não foi encontrado microRNAs em bactérias. E hoje já estão descritos mais de 35 mil tipos de microRNAs regulando genes específicos. Então, quais os processos que microRNA regulam? Quase todos os processos biológicos. Eu dou ênfase aqui no câncer. Então, tem muito microRNAs, outros RNAs não codificantes, como os longos, controlando a expressão gênica. E, às vezes, por algum processo ambiental, há um mau funcionamento, há um mau descontrole da nossa expressão. O que acontece? Um mau funcionamento de uma via biológica, podendo ocasionar uma doença, né? Então, estudar esses mecanismos de regulação da expressão gênica é extremamente importante, principalmente em casos de doença, como é o câncer, né? Que tem vários tipos de câncer e muito tem que ser estudado ainda, muito a se descobrir. Então, com a epigenética, a gente pode dizer que existe a genética e a epigenética. A genética clássica, ela trata com coisas que alteram a nossa sequência de DNA. Por exemplo, mutação. Pode ser também por substância química, pode ser por radiação solar. Só que a mutação altera a sequência de base, ela modifica a informação do DNA.
Outro processo que modifica a recombinação. Recombinação, que são processos que acontecem a todo momento no nosso corpo, principalmente na produção de gametas. Transposição de sequências repetitivas de DNA. Hoje a gente sabe que mais de 50% do nosso DNA é feito de elementos transponíveis. E esses elementos transponíveis ficam pulando de partes em partes do nosso DNA, fazendo um rearranjo cromossômico, muitas vezes, né? Pegando os genes e colocando em outros lugares. E esse rearranjo cromossômico muda o número de cromossomos, também com ênfase na especiação, gerando espécies diferentes, gerando espécies híbridas que não conseguem se reproduzir e ter descendentes férteis. Então, isso estuda a genética, modificações do nosso DNA, que muda o nosso fenótipo, a nossa característica. Mas também tem coisas que não mudam o nosso genótipo, mas também mudam as nossas características, o nosso fenótipo, que são os mecanismos de marcas epigenéticas, os mecanismos de regulação de expressão gênica, que são a metilação, modificação de histona e microRNAs. Então, fatores ambientais modificam as minhas marcas genéticas e eu posso ter mudança na minha característica. Posso expressar uma doença que eu não poderia ter, mudança de comportamento, um processo inflamatório. Muitas coisas podem acontecer. Coloco um exemplo aqui, bem fácil da gente entender. A alimentação. Se a gente for pesquisar artigos de que diferente alimentação muda a modificação de histona, muda a metilação de DNA, muda mecanismos de RNAs não codificantes, né? Isso já está experimentado, já é sabido, né, que, por exemplo, a alimentação muda essas marcas epigenéticas aí. Então, uma boa alimentação, né, influencia também no nosso genoma. Ao contrário dessa fast food que a gente tem, que é muito comum a gente comer porcaria, cada vez está mais barato, mais fácil da gente comer, se alimentar mal, né? Isso também tem influência no nosso genoma. Pode desencadear doenças. E já tem publicações científicas verificando esse tipo de coisa. Seria só alimentação? Não. Tem vários fenômenos aqui, como a gente pode ver. Dieta, né, alimentação, estado psicológico, status financeiro. Imagina, eu posso dizer que é inegável, a gente não pode mais fugir de que o nosso estado mental psicológico atua também no nosso genoma. A gente sabe quando a gente está mais para baixo, né, seja por problema de dinheiro, seja por problema de relacionamento ou qualquer coisa, a gente pode ficar imunodeprimido e ficar mais fácil da gente adquirir uma doença. Então a biologia já não pode fugir. Eu sou biólogo, não sou psicólogo, não sei nada disso. Mas a gente não pode mais fugir que o nosso estado emocional modifica o nosso genoma. E o quão é importante a gente ter a positividade, né? Tá bem consigo mesmo, para evitar esses certos tipos de doença. Então, quanta coisa pode alterar as nossas marcas epigenéticas, né? Exercício, microbioma. O que é microbioma? A flora intestinal do nosso intestino modifica as nossas marcas. Medicina alternativa, muita coisa, né? Então, tem se discutido nessa área. E principalmente aqui, o que a gente tem que entender é que aberrações epigenéticas, né? Se a gente mudar muito as nossas marcas epigenéticas, a gente pode ter um mau funcionamento do nosso corpo. A gente pode gerar um câncer, doenças do coração, doenças autoimunes, obesidade, diabetes. Muitas coisas podem ser geradas através do mau funcionamento das nossas marcas epigenéticas, que são influenciadas pelas nossas experiências de vida, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente come, né? Por aquilo que a gente pensa, talvez. Né? Fica aí essa discussão para nós e é o que eu tinha para falar hoje. Então, espero que tenham gostado. Obrigado a todos aí.